Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Empresas e Negócios, hoje de forma virtual e recebendo um ilustre visitante, mais uma vez em nosso estúdio, dessa vez virtualmente, que é a tônica do momento. Esse nosso convidado hoje é um homem conhecido nacionalmente, para aparecer na Times Square de Nova York, não é para qualquer um. E esse nosso amigo, reitor, professor Cuyava, está nos prestigiando com a sua visita virtual. Obrigado, professor, por aceitar, e reitor, por aceitar o nosso convite mais uma vez em nossos estúdios. Obrigado, Glacir. Parabéns pelo programa. Empresas e Negócios, acho que é muito significativo isso, conectando também com a universidade nessa relação onde nós temos a compreensão de que onde se faz uma conexão profícua, empresas, universidades, onde temos pesquisas, o governo em todas as suas instâncias, né? E mais a sociedade civil organizada como um todo, onde tem uma relação ágil e com respostas concretas, as coisas funcionam, né? Então, quando nós temos um projeto, o exemplo do grafeno foi onde nós conseguimos fazer essa conexão. E o resultado está aí como exemplo, que abre possibilidades, perspectivas de que é possível fazer diferente, mas ninguém consegue fazer sozinho. Muito bem. Professor, primeiro eu preciso agradecer a Fernanda do Núcleo aqui de Farroupilha, né, que agilizou essa entrevista. Prontamente o reitor abriu a sua agenda e conseguiu nos incluir. E, professor, o professor Cuyava, né, já teve mais de uma vez no nosso estúdio, mais uma vez virtual. A primeira pergunta, para quem ainda não conhece esse homem hoje conhecido mundialmente, né, diretamente da Serra, das origens aqui para o mundo. Quem é o professor Cuyava, para quem ainda não conheceu o professor na sua plenitude? Uma pergunta bem simples, né? Eu me formei aqui na universidade, falar da minha vida profissional, mas um aspecto que eu gosto de destacar, eu fiz uma opção de vida. Eu me lembro nos meus 6, 7 anos de idade, onde eu levantava de manhã cedo e fazia chimarrão para o pai e a mãe, e às 5 da manhã, para às 7 horas, sair a pé no escuro para ir para a escola. E desde então eu nunca parei de estudar. Tudo que eu consegui, em termos de recursos, gerar para mim, para minha família, tudo que eu gerei, investi em formação. Então, quem sou eu? Eu sou um cara curioso que nunca parou de estudar. Eu estou como reitor, mas, ao mesmo tempo, eu ou estou fazendo uma especialização ou uma outra graduação, outra formação complementar. Então, a minha formação é filosófica, eu me formei em todos os níveis, desde graduação, especialização, mestrado, doutorado. Tive a oportunidade de estudar fora do país, tive a oportunidade de trabalhar também fora do país. Fiz um sanduíche na Alemanha, trabalhei por 2013 na França e, ao mesmo tempo, nesse período em que eu estou na URGS há 26 anos, eu, além de ser professor, eu sempre conciliei gestão. Então, fui chefe de departamento, diretor de centro, pró-reitor e depois reitor. Então, eu, como um bom geminiano, eu não gosto de fazer uma coisa só. Eu tenho que fazer várias coisas para satisfazer minha alma, o meu espírito. Então, em síntese, evidentemente, nesse processo, já fui bancário, dei aula no ensino médio, eu trabalhei em banco, me deu uma experiência, do seu ponto de vista, de também entender como é o mundo dos negócios, porque eu interagi no período de bancário com empresas, com gestores, fiz MBA em gestão universitária, porque administrar uma universidade é complexo, é difícil. Então, é um pouco essa minha característica. E gosto de ideias novas, gosto de inovação. Se alguém me apresenta uma ideia nova, eu olho como é possível implantar. Se alguém na mesa começa a falar em obstáculos, eu já não converso, porque
Obstáculos, tudo tem na vida obstáculos. Eu nunca foco nos obstáculos. Se fosse olhar os obstáculos, não faria a metade que eu faço na minha vida. Muito bem. Professor, eu gostaria que o reitor nos passasse essas últimas emoções que a UCS teve e o senhor com certeza teve, né? A primeira feira de grafeno do país, né? E acho que da América Latina, um presidente visitando a UCS com 3 ministros, eu não sei se teve um caso... 6 ministros. Quantos? 6. 6? 6 ministros. Olha só, eu acho que nunca teve isso antes, né, professor? E agora o destaque... Na nossa história é a primeira vez. É a primeira vez, né? E um sucesso, né? Porque o presidente, por onde passa, arrebata multidões. A gente ficou lá fazendo toda a cobertura, principalmente da área externa, né? Porque é onde o povo está. E é uma loucura. O homem é ovacionado em qualquer lugar, né? E, professor, então, feira, presidente com 6 ministros, destaque em Nova York. Qual dessas foi a maior emoção nos últimos dias? Evidentemente que a concretização do projeto da feira. O presidente, evidentemente, nós tínhamos convidado ainda em março de 2019, quando nós iniciamos o processo produtivo, onde ligamos a primeira vez o reator, onde começou a funcionar. E nesse período, depois nós tínhamos remarcado para esse ano ele estar em março, novamente não deu, né? E naquele contexto foi a pandemia, como foi aquele boom onde tudo começou, nós tivemos que, na sequência, parar uma semana as aulas e fazer tudo online. E aí, nesse período, nós fomos amadurecendo e tivemos a oportunidade já de modelar, junto com as empresas, a primeira feira, onde nós temos resultado, porque até então era um projeto de produção de grafeno com possíveis aplicações, fazendo testes, fazendo pesquisas, convidando empresas que se gostariam de entrar nos projetos. No início, muita desconfiança, porque as pessoas ficam olhando se alguém tem resultado, eu vou, senão fica com dúvidas, né? Então, nós tivemos esse período de construção e a alegria de poder dizer que aquilo que está nos artigos, nos papers, aquilo que está nas patentes, mostrar para a comunidade brasileira, e o projeto tem uma dimensão que transcende o Brasil, mostrar isso, está aqui a realidade, é possível fazer. Então, isso foi uma alegria muito enorme, porque o projeto Grafeno foi uma ideia minha, em que, inicialmente, nós tínhamos pesquisas desde 2004, mas a lógica das universidades, e a nossa também de funcionar, é produzir artigos, produzir patentes e ter dificuldade que alguém transforme essa patente em produto. Isso é a lógica da cultura brasileira, das nossas universidades. E nós temos mais de 115, cada semana surge uma, mas enfim, temos mais de 100 patentes e nenhuma, ou poucas, assim, com resultado concreto, né? Então, quando nasceu essa ideia dentro da lógica, não é papel da universidade montar uma planta de produção, e eu fui firme nessa ideia, né? Nós temos que ter algo disruptivo dentro da universidade e conectar com as empresas que até então nós não tínhamos. E aí nós modelamos um negócio onde nós temos produto, nós temos capacidade de desenvolvimento e caracterização do próprio material, seja nosso, seja importado, seja de que lugar for. Ou seja, se uma empresa de Caxias do Sul quiser comprar grafeno, sei lá, dos Estados Unidos, da China ou da Malásia, que são os principais produtores hoje mundiais, tudo certo. O problema não basta ter um pote de grafeno e agora o que fazer com ele? Sendo que numa matéria-prima vai 2%, 1%, 5%. E como preparar esse grafeno e como distribuir ele em um determinado produto? Então, e nós temos essa expertise de estudos e capacidade. Então, nós amarramos de tal maneira que nós temos uma visão sistêmica, onde nós temos produto e podemos produzir ele de uma forma adequada para cada aplicação, né? Então, amarramos de tal maneira
que hoje, se uma empresa vem trabalhar conosco, ela não fica na mão, porque não basta comprar o grafeno, eu vou fazer o que com ele? Então, assim, então nós temos o produto, temos empresas que já preparam um master, né, uma possível aplicação. Então, estão surgindo novas empresas em torno do UGS Grafene e já conectando conectando com grandes empresas com possibilidades de aplicações, onde nós vamos ver logo produtos aí no mercado circulando com grafeno. Então, professor, isso foi uma alegria enorme. Muito bom. Professor, nesses 17 anos, para começar um projeto que é desconhecido, muitas barreiras foram derrubadas, né? E o principal, convencer os reitores da época, os parceiros, para começar isso. Isso teve muita mão de obra, muita ação, né, professor? Evidentemente que existe a maior barreira é mental. Sempre. Quando tu tem, esse é o maior problema. Quando tu tem uma ideia de que o papel da universidade é produzir conhecimento e apresentar esse conhecimento em termos de paper, de artigos, apresentar em forma de patentes para o mercado, né, entre aspas, ou para a sociedade, e terminar, ou seja, acabar com esse papel, ficar com esse papel só até esse nível, esse modelo ele esgotou. Então, o que nós precisamos? Precisamos avançar nessa relação. Então, as universidades, elas têm um grande desafio de sair deste modelo. Esse modelo nos levou a sucesso por 50 anos, mas ele é insuficiente hoje. Portanto, a relação, eu sempre digo assim, a academia tem que virar um pouco mais empresa e a empresa tem que virar um pouco mais academia. Porque no Brasil as empresas não investem em tecnologia, em inovação, em pesquisa. É muito mais simples comprar uma máquina no exterior e transformar, e pegar os produtos, transformar e colocar no mercado e vender. Esse modelo já esgotou. As empresas que querem estar no mercado, as empresas de alta tecnologia, elas também têm que investir em pesquisa. Só que as empresas sozinhas, não adianta cada uma montar uma estrutura de laboratórios de pesquisa, contratar doutores pesquisadores, em que muitas vezes ela precisa resolver o seu problema dentro do mês, pagar as contas no mês seguinte, e muitas pesquisas vão amadurecendo há anos. Então, quem pode fazer isso? As universidades. Muito bem. Só que as universidades também precisam de apoio, porque elas têm que ter recursos para fazer isso. Aí entra de novo o papel do governo, que também dá apoio para as instituições e para as empresas. Então, hoje nós temos iniciativas do Ministério de Ciência e Tecnologia que criaram mecanismos em que, através de editais, se conecta empresas às universidades. Que bacana. Professor... E através desse apoio, nós temos tendo resultados altamente significativos no Brasil. O grafeno é apenas um deles, né? Tem outras questões surgindo de inovação científica, tecnológica, que envolve outras áreas que vai posicionando o Brasil não mais exportador de commodities, mas também aquilo que nós chamamos de portador de futuro, ou seja, nós temos agregar valor naquilo que nós fizemos através da aplicação da ciência, transformando em tecnologia e em produtos inovadores aí para o mercado. Então, essa é a lógica de funcionamento. Esse é o modelo mental que nós estamos trabalhando. Isso vai transformar o Brasil, vai transformar as nossas comunidades, vai fortalecer a nossa indústria, porque os modelos vão se esgotando. Então, vamos pegar o exemplo, a indústria automobilística, né, o carro a combustão. Né? Nós temos empresas aqui na nossa região que exportam para vários países. Né? Só que, e aí, como é que fica que daqui 5 anos não vai ter mais, ninguém vai mais comprar peças para motores a combustão? E uma indústria forte, com
com tecnologia avançada, mas para produzir algo que lá na frente ninguém vai mais usar. E aí, o que essas empresas vão fazer? Robustas, fortes. Se elas não se inovarem, não se adaptarem, em 5, 10 anos elas estão quebradas, vão desempregar um monte de gente. Então, ao mesmo tempo em que somos fortes, temos o polo metal mecânico aqui em Caxias do Sul, ao mesmo tempo nós temos que olhar o horizonte de 10, 20 anos, olhando as transformações no mundo e já criando uma nova base para que, quando houver a transformação de fato, eu possa ter alternativas de produzir algo que possa também disputar o mercado. Caso contrário, nós vamos nos tornar todos obsoletos, seja a universidade, seja o setor empresarial e seja também os governos, que também tem que pensar de outra lógica em torno do desenvolvimento e não mais fazer gestão tradicional do dia a dia, apenas resolver problemas burocráticos e essa burocracia consome todos os recursos, seja das prefeituras, seja dos governos estadual ou federal. Então, temos que mudar o modo de pensar e fazer as coisas diferentes. Professor, podemos dizer que será um divisor de água essa pesquisa da UFSC, essa feira, essa vinda do presidente com todos esses ministros para cá, vai ser um divisor de água não só na região da Serra, como no Brasil. O senhor tem essa convicção? O grafeno ele é um material que vai contribuir muito para agregar valor. Então, nessa área onde é possível, mas é apenas uma de milhares que poderão ser. Então, nessa área, com certeza, nós criamos um movimento e vão surgir várias iniciativas no Brasil, como já tem outras iniciativas. Eu acho que na curva de crescimento nós avançamos de uma forma significativa, nos posicionamos, porque temos empresas robustas já entregando produtos, né? Então, isso criou um referencial no Brasil e eu acredito que, sim, na área de compósitos, há um movimento muito significativo de agregar valor, sim. Professor, para quem está nos assistindo e não conhece a UFSC, quantos anos tem a UFSC? Quantos alunos já tem hoje e quantos professores? Para a gente ter um parâmetro da UFSC hoje. Vou falar em termos gerais, assim, a universidade tem 54 anos de história, ela nasceu por iniciativa da comunidade. Na época, tinha a prefeitura com os cursos isolados, a mitra diocesana, uma sociedade hospitalar, e para que surgisse uma universidade, precisava, na época, 7 cursos de graduação. Hoje os critérios são outros, mas naquele contexto. Aí todos abriram mão da sua faculdade e criaram uma associação. E essa associação depois virou uma fundação, hoje somos uma fundação sem fins lucrativos, enquadrados dentro da legislação brasileira como uma universidade comunitária que não distribui dividendos, ou seja, tudo que nós geramos reinvestimos na própria finalidade. Nós prestamos contas para o Ministério Público, para a Procuradoria das Fundações. Enfim, essa é a lógica de funcionamento. A universidade comunitária, ela, por lei, tudo que gera tem que reinvestir nela própria. Então, essa é a principal característica de uma universidade comunitária. Tudo que gera, reinveste na própria finalidade. Então, a sustentabilidade da instituição, ela provém da própria mensalidade do aluno. Nesse sentido, nós atuamos como uma instituição privada, porque nós cobramos os alunos e damos uma contrapartida que cada 5 alunos, um estuda com bolsa de 50% ou 100%, que é a contrapartida dos impostos que nós não pagamos. Então, em síntese, temos 14 instituições aqui no estado, universidades comunitárias que trabalham nessa lógica, temos mais 16 em Santa Catarina e algumas iniciativas no Brasil. As universidades comunitárias são mais fortes aqui no sul do Brasil. Então, existem muitas universidades privadas, nós somos públicas, mas não estatais. Ou seja, nós temos uma função pública
mas não somos estatais porque não vem o dinheiro do governo. Muito bem. Então, essa é a diferença das universidades privadas. Temos grandes grupos que têm ações na Bolsa, visam resultados financeiros para os seus acionistas ou para os seus donos. Nós não temos um dono. O dono é a comunidade. E essa comunidade elege, através dos representantes no conselho diretor, elege o reitor e o vice-reitor, que faz a gestão por 4 anos e pode ser reeleito por mais 2 vezes pelo estatuto. Muito bem. Em torno de professores e alunos, mais ou menos, qual é hoje o número da universidade? Nós temos, nesse período, nós formamos mais de 100 mil alunos na graduação, nesse período. Atualmente, nós temos, entre cursos de graduação, entre EAD e presencial, em torno de 21 mil alunos, e mais as especializações, os mestrados, os doutorados, então, nós temos um universo de 25 mil alunos que estudam conosco. Temos 9 unidades, então, numa abrangência de 70 municípios, que é a nossa região onde nós atuamos. Uma população de 1.300.000 pessoas, que é a nossa abrangência, onde nós temos os campos. É uma potência, né? Professor, reitor, essas parcerias, eu acho que é bom a gente mostrar para o Brasil os principais parceiros, tanto na feira, como nas pesquisas, como já em tratativa nesses 17 anos. Qual os principais grifes que estão associadas ao UCS nesse projeto Grafeno? Bom, as empresas que estão interagindo conosco na feira, nós tivemos 17 empresas que apresentaram já seus produtos, mas nós temos mais 130 empresas que estão interagindo conosco com diversos níveis, né? Algumas já já com amadurecimento, já em 2, 3 meses vão ter algum produto para colocar no mercado, estão validando, por isso que também por uma questão estratégica não apresentaram ainda, porque tem um time, né, para mostrar o produto, enfim, e temos uma série de empresas que estão dialogando conosco, buscando informações e realizando alguma pesquisa básica para aplicar nos seus produtos. E agora, com a feira, então, nós somos, evidentemente, com uma demanda muito grande. Tá? Então, nós vamos ter que selecionar, não vamos poder atender todo mundo. Nós vamos trabalhar com algumas empresas que estão mais avançadas, que podem, a curto prazo de tempo, já modelar os produtos e colocar no mercado, e vamos dar foco a essas. Então, as principais empresas giram em torno de que aplicam em materiais poliméricos, né? Então, peças de automóveis e borrachas no sentido amplo, né? No sentido de senso comum, falando. Temos pesquisas para lubrificantes, óleos, né? Tintas. Então, são empresas com produtos já bem avançados. Muito bem. Professor, a capacidade hoje de produção e qual é a meta a curto prazo? Nós temos a capacidade de entregar 500 quilos ano na nosso reator, 2 reatores que nós temos, e evidentemente que nós podemos duplicar ali a produção, porque eles podem trabalhar tudo automatizado, então nós usamos o turno normal, mas agora com demanda maior de grafeno, nós vamos ter que ampliar a nossa produção e estamos desenvolvendo já novos reatores. Tá? Para qualificar o grafeno, então, novos métodos de produção, nós temos uma maneira de produzir que nós conseguimos evoluir para ter escala industrial, porque o problema disso é aquilo que tu faz em pequena escala num laboratório, diferentes rotas, é razoavelmente simples. Agora, como tu transformar isso em escala industrial é um processo bem complexo, senão todo mundo já teria feito. Então, nós criamos
a partir produzimos aqui a partir de um projeto os reatores com as empresas aqui da região, não foi importado nenhuma máquina, nenhum equipamento de fora do Brasil, foram desenvolvidas por empresas a partir de um projeto, né? A partir de um projeto, e nessa história de como qualquer projeto dá certo, tem coisas que funcionam e outras não, dentro da lógica de ensaio e erro, nós evoluímos e conseguimos chegar até agora. Então, nós estamos buscando recursos junto ao governo federal para ampliarmos a planta e produção e já melhorar o processo de produção, porque na medida em que nós vamos avançando, nós temos que diminuir o custo também de produção. O grafeno ainda é um produto caro. Na medida em que isso pode virar commodity também, em termos de produto, nós temos que avançar também no processo produtivo, senão nós também logo nos tornamos obsoletos em termos de produção do próprio grafeno e da tecnologia que nós temos à disposição. Então, nós estamos fazendo ensaios de novas rotas de produção de grafeno, desenvolvendo novos reatores e já com a lógica de diminuir custos, aumentar a escala e baratear o produto. Porque se eu consigo entregar um produto mais barato para a empresa, fica mais fácil também de ela aplicar. A lógica é não encarecer o produto que ela tem. E um aspecto muito importante, nós trabalhamos a partir daquilo que as empresas já estão produzindo. Agora, você quer melhorar aquilo que está fazendo com grafeno, vem conosco que nós ajudamos. Legal. E a partir disso também, evidentemente, vão surgir produtos novos. Mas para ganhar a confiabilidade do setor empresarial também, nós partimos também dessa iniciativa e por isso também deu certo. Muito bom. Porque hoje as empresas também têm dificuldades para desenvolver novos produtos, têm um investimento robusto para enfim, colocar algo diferente no mercado. Então, reduz o custo, melhora a eficiência daquilo que você já está fazendo e, a partir disso, surgem novas possibilidades. Professor, então, para nós ir para a parte... Dessa maneira, deu certo. Muito bom. Para nós ir para a parte do encerramento, porque hoje nós precisaria de mais tempo, mas sabe como é que a gente precisa agilizar, né? Professor reitor Cuyava, vamos dar uma pincelada, assim, para as pessoas leigas que ouvem falar no grafeno, mas não sabem que bicho é esse, né? O que o senhor vê, assim, de possibilidades de a curto prazo, por exemplo, em nanomateriais, que tanto se fala, né? Em baterias mais duradouras do que as atuais, né? Quais os principais assim, usos que o senhor vê no grafeno por ser um excelente condutor e ter uma resistência de 200 vezes mais do que o aço? Isso é uma coisa difícil da gente assimilar, né? E tudo isso com uma mínimo o fio do que se consegue chegar do grafeno, né? Explica para o nosso telespectador aqui que bicho é esse. Quando o grafeno provém, evidentemente, do grafite, tá? Ele, em termos de material, tem uma estrutura atômica, né, com 2 dimensões. Então, imagine uma régua de 1 milímetro, divide por 3 milhões de vezes. Barbaridade. Um átomo, né, de carbono. Então, é escala nanométrica, por isso que também é difícil, do ponto de vista de obter esse produto e trabalhar com ele, preparar ele, separar. E ele funciona por um processo de esfoliamento, como se fosse uma carta de baralho, e tu vai diminuindo as camadas, né, até deixar uma camada que é essa espessura. Então, tu pode ter camadas de 20 camadas, de 10 camadas, de 50 camadas. Então, dependendo de quantas camadas, para determinado tipo de material, posso ter mais ou menos camadas. Então, veja que por isso que tem que trabalhar junto à produção de grafeno com o desenvolvimento do produto. E não basta simplesmente comprar grafeno e aplicar, a não ser que as empresas tenham um desenvolvimento próprio de estruturas de laboratório e pessoas
com condições de trabalhar isso. Então, por isso que entra a universidade com a expertise dos laboratórios e pesquisadores que tem. Então, se trabalha com nanopartículas que normalmente, com a lógica tradicional de desenvolvimento de produtos, evidentemente que é muito mais complexa, né? Então, esse a dificuldade também. Desenvolvimento de bateria, sim, só que é um processo que tu não desenvolve em 3 meses. Nós estamos fazendo pesquisas, mas até isso virar um produto é muito mais complexo. Painéis solares flexíveis ou tela de celular flexível, coisas do tipo, já é possível, sabemos que é possível, mas até isso virar produto no mercado, ele é um pouco mais complexo. Mas isso logo ali na frente nós vamos ver produtos desse nível, né? O primeiro passo de 17 anos foi dado e já é um passo firme. Claro, nós temos um bom problema para administrar agora, como transformar esse projeto em escala de fato, em escala junto com as empresas. Nós damos o primeiro passo, ele é significativo, ele é consistente, nós sabemos o que estamos fazendo, né? A maior dificuldade, a primeira barreira nós já quebramos. Hoje tem empresas, nós não precisamos ir mais atrás das empresas, as empresas nos procuram hoje querendo desenvolver algum produto. Então, a nossa dificuldade hoje é ter estrutura suficiente para dar resposta da demanda que já foi criada, porque quem está aplicando já está percebendo o resultado. Então, tem resultados de diminuição de custo e qualifica o produto. Então, quando isso tu apresenta uma solução para as empresas, é tudo que a empresa quer e precisa, né? Nesse mundo tão competitivo em todas as áreas. Então, nós conseguimos ser uma boa opção científica, tecnológica para o setor empresarial. Professor reitor, essa parceria com o governo federal, vinda do presidente com 6 ministros, amarrou definitivamente essa parceria e o senhor tem a confiança que será apoiado mais efetivamente com o governo federal? Sim, com certeza. Nós estamos trabalhando juntos. A universidade já faz parte de todas as discussões, iniciativas do próprio governo federal e da representação do governo federal junto a órgãos, né, que regulamentam, por exemplo, a BNT, a ISO, enfim, todas essas questões que envolvem as questões de regulamentação e também nós representamos junto com o governo federal, quando se trata com outros países também, né, a questão do grafeno, a UX já está presente, estamos discutindo juntos a política, isso é o ideal, quando você está junto com o governo discutindo o que dá para fazer, porque aí não tem como errar, porque não basta o governo ter uma iniciativa e não tem quem faça. Então, hoje nós estamos conectados, discutindo quais são as possibilidades, evidentemente que o apoio também, no momento oportuno, ele virá, porque o governo também tem interesse, né, enquanto política. Isso já era falado antes, né, e agora, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós estamos conseguindo avançar de uma forma significativa. Teremos muitas novidades. Ano que vem já estamos preparando a segunda-feira, né, brasileira, a primeira internacional para o ano que vem, e aí nós não teremos 17 empresas, nós vamos ter que ver quantas poderão vir, porque não teremos espaço para abrigar todo mundo aqui em Caxias do Sul, com certeza com produtos já muito mais consolidados no mercado. Muito obrigado. Lhe deixo com as considerações finais, agradecendo mais uma vez à UX e ao reitor e parabenizar o senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado. Assim, muito obrigado TV Cidade, TV comunitária, que se conecta de Farroupilha, se conecta com todas as TVs comunitárias. O vosso papel complementa ao nosso, nós temos a mesma finalidade que vocês. E por isso a nossa gratidão, reconhecimento pelo belíssimo trabalho que vocês realizam com esse programa, né, que conecta também empresas, negócios e também
as instituições que colaboram com isso. Então, muito obrigado. Grande abraço. Você pode passar de qualquer. São os campos, né? Então, a gente conforma a máquina agrícola do campo desse tem uma série de características Vai passar o vídeo? O vídeo vai passar? a gente não mostra essa aplicado no Estamos fazendo nota fiscal, criando oportunidades, empregos, gerando impostos e colocando definitivamente o Brasil no mapa mundial da inovação. E tudo isso, presidente, com recursos próprios. A UFSC já é o polo da inovação para o grafeno e nióbio, protagonista nas pesquisas e desenvolvimento, definitivamente um cluster na área da inovação e aplicação desses materiais. E para demonstrar de maneira inequívoca esse cenário, além do que todos os senhores já puderam constatar aqui hoje, gostaríamos de registrar um fato de extrema relevância para a nossa universidade, para a região e para o Brasil. Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia e atua como vetor nacional para o desenvolvimento do grafeno e da próxima geração dos materiais 2B à base de carbono. Ciência, tecnologia e inovação de materiais avançados. O decreto tem por finalidade orientar o planejamento, as ações e as atividades para fomentar o desenvolvimento de materiais avançados como o grafeno para serem aplicados em diversas cadeias de valor, visando ao aumento da competitividade da economia nacional.